Aleluia. Louvado seja Deus. Abre a palavra de Deus em 1 Reis, capítulo de número 17, verso 1 em diante. Você vai abrir no seu lar, você vai abrir aqui na igreja, nós vamos meditar juntos na palavra do Senhor. Graças a Deus. Diz assim a palavra de Deus, 1 Reis, capítulo 17, 1. Um profeta chamado Elias, de Tisbe, da região de Gileade, disse ao rei Acabe: em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem eu sou servo, digo ao Senhor, que não vai cair orvalho, nem chuva durante os próximos anos, a saber, 3 anos, até que diga para cair orvalho e chuva novamente. Então o Senhor Deus disse a Elias: vai daqui, vai para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, ao leste do rio Jordão. Você terá água do riacho para beber, e eu mandarei que os corvos levem comida para você ali. Elias obedeceu a ordem do Senhor e foi, e ficou morando perto do riacho de Querite. Ele bebia a água do riacho, e os corvos vinham trazer pão e carne todas as manhãs e todas as tardes. Mas algum tempo depois, o riacho secou por falta de chuva. Amém? Feche seus olhos, vamos orar juntos. Pai, aqui está a tua palavra, e nós estamos aqui com o coração aberto para ouvir aquilo que o Senhor quer ministrar no nosso coração. Fale conosco, nos endireite, nos impulsione, nos encoraje, para que possamos entender a tua provisão e viver a potencialidade dos céus. Eu oro a ti nessa noite, no nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Sente, meu irmão, sente, minha irmã. Só abaixar um pouquinho para mim. Está dando um eco aqui na bateria. Obrigado, Moisés. Então o profeta Elias chega, olha para o rei e fala assim: ó rei Acabe, as coisas não estão muito bem para o teu lado não. Não vai cair orvalho, não vai cair chuva, num tempo determinado não vai cair. E ele mais uma vez escuta a voz de Deus que fala assim: agora Elias, levante daí, vai para o riacho de Querite, lá tem um riacho, perto do rio Jordão, você vai se saciar, você vai beber daquela água, e eu vou mandar corvos para levar para ti comida, e vão te alimentar. Elias obedece à voz de Deus, uma ordem do Senhor, e se dispõe para o riacho de Querite. E chegando no riacho de Querite, no rio Jordão, ele bebe da água, e dia e à tarde vinha um corvo e levava para ele alimento. Levava, diz a palavra de Deus, trazia para ele pão e trazia para ele carne. Agora eu quero entrar no texto, porque ele começou a dizer que o profeta Elias, ele se apresenta, ele chega. E o profeta Elias, ele tem um significado do nome que quer dizer Javé é Deus, Jeová é Deus, Adonai é Deus, só o Senhor é Deus. Num tempo de paganismo, num tempo que o rei Acabe, que era para ser referência, ele tinha aberto mão de tudo quanto Deus estava ensinando, instruindo para o povo. Então quando o rei é ruim, ele leva o reinado todo em declínio. Então o rei era um cara que era pagão, o rei era um cara que não adorava o nosso Deus. Então Elias, quando chega, ele começa a trazer a centralidade daquilo que Deus é.
olha, eu estou no meio do paganismo, eu estou no meio das pessoas que abriram mão daquilo que é certo para falar, o meu Deus continua sendo bom, o meu Deus continua sendo Deus. O profeta Elias agora ele se posiciona diante de adversidade, de todo mundo que estava contra as vontades deles e começa a se posicionar. Olha, não vai cair orvalho, não vai cair chuva num tempo determinado por Deus. Ele não estava dizendo que somente aqueles pagãos não iam receber a provisão de Deus. Ele estava dizendo que quando Deus age, aquele que é fiel, aquele que é infiel, ele também é pego sobre a intervenção de Deus. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia e nós somos pegos sobre a intervenção de Deus. Aquele que é fiel, aquele que é infiel, nós somos pegos sobre a intervenção de Deus. Mas o que eu faço, pastor? Num tempo como este, num tempo que as pessoas abriram mão daquilo que é certo, num tempo que as pessoas estão apostando ao invés de ter convicção naquilo que é convicto, o que eu faço, pastor? Eu continuo a ouvir a voz de Deus. Então a voz de Deus novamente ressoou nos ouvidos do profeta Elias, que ouviu e acatou, porque a voz de Deus veio de novo, no meio de um tempo onde a chuva não descia, no meio de um tempo onde o tempo era adverso, num tempo de escassez, num tempo sem recurso, num tempo sem provisão, num tempo de falta de tudo. Deus continua a falar com os fiéis e começa a dar direção para nós. Faz isso, faz aquilo, vai para a direita, vai para a esquerda. Deus continua a dar instruções e trabalha de maneira detalhista. Como assim, pastor? Se você abrir a tua Bíblia, a palavra de Deus, lá no profeta Ezequiel, no capítulo 41, verso 13, vai começar a falar sobre a construção do templo, de 50 medidas, de 50 de comprimento, de 50 de largura, de 50 de profundidade, 50 metros do lado de fora, 50 metros do lado de dentro. Deus trabalha de maneira detalhista na vida daquele e daquela que são fiéis. Deus não te deixa envergonhado, mas Ele age, Ele fala, Ele opera, Ele constrói, Ele destrói, Ele remonta, Ele desmonta, para falar aquilo que nós merecemos e não merecemos, para fazer aquilo que a gente merece ou não, porque o nosso Deus, Ele busca em nós obediência e fidelidade. Elias se levanta, um profeta, e a primeira coisa que ele faz é de encontro ao líder, a autoridade máxima. Ele chega lá em Israel e fala ao rei Acabe: você é a autoridade máxima, eu estou falando com o Senhor, não vai chover. Eu estou falando com o Senhor porque eu sei que o Senhor vai reproduzir para os outros, e se o Senhor não falar, eu falo. Porque ele bate no peito e fala assim: assim diz o Deus que eu sirvo. Que coragem, que peito, hein? Assim diz o Deus que eu sirvo. Diz a palavra de Deus: olha, eu sou servo e digo o que o Senhor vai fazer. Que peito. A gente aprende com Jesus que fala assim: olha, tudo que você pede no meu nome, você recebe. Aqui eu vejo Elias falando assim: ó, não vai chover segundo aquilo que eu falo, porque eu creio em Deus. Que palavra. Ele só obedeceu aquilo que Deus falou. Se Deus falou com ele, meu irmão, está falado, não tem como eu questionar. Se Deus colocou no coração dele: olha, você fala para o rei que não vai chover, acabou. Fala para o povo usar máscara, acabou. Fala para o povo se proteger, acabou. É uma ordem. Então, quando eu obedeço, eu recebo bênção de Deus. Se está todo mundo falando para você não sair de casa sem a máscara, e você está escolhendo para onde você vai, e aonde você tem que ir, que você pode estar com a tua máscara, você não está indo, você não está sendo obediente à voz de Deus, você está sendo obediente à voz do homem, porque por um montão de lugares você está indo, mas aonde você tem que ir, você não vem. Aí o profeta vai dizer: olha, eu vou fazer segundo aquilo que Deus pediu para me fazer. Elias, vai lá para o riacho de Querite, vai para lá. Então eu entendo da palavra de Deus a respeito de emuná. Pastor, que palavra é essa bonita, emuná?
Emuná traduzindo para nós de uma palavra, de um termo hebraico que significa provisão. Vem uma ordem de Deus falando num tempo de escassez, mas também vem uma palavra de Deus que vai trazer a provisão. Eu estou no meio da pandemia, eu estou no meio de um tempo difícil de escassez, mas eu estou no meio de uma palavra de obediência que vai dizer a respeito de Emuná. Eu estou no meio de uma situação que está acontecendo para todo mundo, mas eu estou obedecendo uma palavra de Deus e obediência que quer dizer Emuná. Um Deus que vai prover na vida da igreja, um Deus que vai prover na tua vida, meu irmão, um Deus que vai prover na tua casa por intermédio da obediência. Não tem como Deus prover na tua casa e você está em desobediência. Não tem como Deus prover na tua casa se você baixou a guarda. Não tem como. Deus vai agir na obediência. O emunar de Deus vai ser constante na tua vida. Elias, se levante, vai para lá, para o riacho de Querite. Lá tem água. E a água vai fazer com que você não morra de sede. Eu vou saciar você. Vai para lá, Elias, porque lá eu vou enviar corvos para poder saciar a tua fome. Vai para lá, Elias. Deus dá um decreto de escassez, mas também dá uma ordem de provisão, Emuná. E eu profetizo sobre a tua vida nessa noite. Eu não sei como você está passando nesse tempo de pandemia. Eu não sei se você foi mandado embora do trabalho. Eu não sei se você está em casa. Eu não sei se os recursos mirraram. Mas uma coisa eu sei, obedeça ao Senhor, que o emunar de Deus vai ser constante na tua vida. Ouve a voz de Deus, que o emunar do Senhor, a provisão dos céus, vai ser constante na tua vida. Porque o meu Deus é um Deus de abundância, Ele vai dar aquilo que Ele tem. O nosso Deus é provedor. O nosso Deus é o Deus de recursos. Ele vai falar com alguém, para alguém se mobilizar por causa da tua causa. Você ora aqui, Deus mobiliza lá e traz alguém pertinho de você. Como assim, pastor? O Elias não tinha relacionamento nenhum com corvos. E Deus tinha a natureza de falar com todos. Falava com o homem, falava com os animais. E ali Ele deu uma ordem, porque Ele deu uma ordem para os mares se abriram. Ele deu uma ordem para os céus também ganharam forma. Deus deu uma ordem para a lua, para o sol, e as coisas vieram a acontecer. Deus deu uma ordem para o corvo, e o corvo foi alimentar Elias. Ei, de repente os teus olhos naturais só mira as coisas que o teu pensamento e as tuas condições planejaram. De repente, a forma de você enxergar a provisão de Deus, o recurso de Deus, é tão limitado que você está batendo naquela porta, não está abrindo. Você está dizendo que Deus não está contigo. Mas Deus vai fazer coisas extraordinárias, vai permitir você olhar para um lado, vai permitir você olhar mais para frente ainda, porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Uma coisa eu entendo, que Deus sempre provê na minha vida e você nunca fica devendo nada para ninguém. Assim é Deus, porque a primeira coisa que Deus permite que nós venhamos fazer, eu quero que você anota isso, que você precisa depositar. Como assim? Em tempo de escassez, você não vai sacar, você vai depositar, feito o depósito lá no passado, você sim vai sacar aquilo que você depositou. Primeiro eu deposito para depois sacar. A primeira coisa que Elias fez, ele foi depositar. Depositou toda a sua confiança em Deus, encarou o rei, encarou a escassez, encarou os problemas, e quando o problema se apresenta para ti, você não encara, você não enfrenta, você corre, você foge, e não é isso que Deus te chamou. Deus não te chamou por cauda, Deus te chamou por cabeça, Deus te chamou para você dominar. Por isso Ele falou para o homem, dê nome, domine, e você está fugindo, fazendo aquilo que Deus não te pediu para fazer. Ouça a voz de Deus e começa a tomar decisões e posturas que vão te levar a exercer o emunar de Deus, a fazer o depósito e poder sacar depois. Ele só saca a questão do riacho de Querite, ele só saca por intermédio do cordeiro, do corvo, por intermédio daquilo que ele já tinha primeiro lá depositado. O que você tem depositado? Porque todo mundo quer receber. A gente vive num tempo que todo mundo quer receber.
Todo mundo quer receber a vacina, mas ninguém quer orar para as pessoas que estão lá inventando a vacina, os infectologistas. Todo mundo quer receber, mas ninguém quer interceder por a vida daqueles que estão lá depositando algo para que alguém receba. Todo mundo quer receber, é natural nosso receber. Que dificuldade que temos quando perdemos alguém que nós amamos e que foi levado pelo Senhor. Que dificuldade que temos para poder entender que Deus levou para si e está com Deus. A gente é tão egoísta ao ponto de falar assim, não leva não, Deus, deixa comigo. E quer tirar a vontade de Deus, quer que entre a nossa vontade. A gente com muita facilidade de lidar com o nascimento, uma criança nasceu, a gente pega, levanta, consagra a Deus, está certo nisso tudo. Mas que dificuldade a gente ter essa mesma gratidão quando alguém que a vida inteira caminhou com a fé, e a palavra de Deus vai dizer, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. As pessoas são fiel até a morte, e no final das suas vidas Deus leva para si, e nós estamos chorando triste, e não queremos se desprender, desagarrar. E eu aprendo a respeito de legado, de instruções, de experiência, de testemunho de fé. Eu não posso chorar porque ele foi, eu tenho que me alegrar porque ele deixou um legado para mim. Igreja do Senhor, nós precisamos entender o que a palavra diz para nós a respeito de obedecer, porque o nosso Deus é detalhista. Ele vai dizer a respeito, olha, fica lá na Vinhosa, fica lá em Itaperuna, fica lá, porque lá eu vou te dar água do ribeiro. Fica lá, porque lá eu vou mandar um corvo, e esse corvo vai te dar alimento de dia e de noite. Você vai se alimentar 2 vezes no dia, que privilégio, você se alimentar 2 vezes no dia, num tempo que estava todo mundo de escassez de tudo. O profeta que obedece ao Senhor, ele é mercê de qualquer situação adversa. E o outro ponto que eu quero trabalhar nessa noite é a respeito do profeta, está lá, comendo, bebendo, tendo alimento diariamente, e sendo saciado, sendo fortalecido, ao ponto de Deus falar assim, olha, não quero somente te engordar, eu quero que você trabalhe. Tem gente na casa de Deus que está aqui, se alimenta, prega bem, fala bem, dá um estudo que é uma maravilha, mas Deus está falando assim, olha, acabou, fechou-se, acabou-se a água do riacho, o corvo já recebeu uma ordem para não vir mais, agora eu tenho que sair do comodismo, eu tenho que me levantar, e Deus novamente vai falar no coração, olha, você agora vai se despontar, se lançar, ir para Sarepta, lá terá uma mulher, que ela não tem muitos recursos não, mas ela vai te dar o de beber e de comer. Para tudo, chega, estava bom demais, enquanto que não tinha pandemia, enquanto que não tinha quarentena, estava bom demais, para tudo, agora chegou o momento de você se levantar, se dispor para Sarepta, e lá onde não tem recurso, tem pouca gente, tem pouquinhas pessoas, mas faminta pela presença de Deus, e quando você chega lá para partilhar daquilo que a pessoa tem, a pessoa vai depositar na tua vida, porque viu em você uma entrega genuína de alguém que vai crescer na vida dela. Sabia que as coisas são assim? Não fogem. Quando Elias chega lá, a mulher fala, eu não tenho muita coisa não. Eu tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Eu estava pensando em fazer uma refeição para mim e para o meu filho, porque eu sou viúva. Mas se eu fizer uma refeição para ti, nós vamos ficar vernavios, porque o homem come bem. Mulher come menos, criança come menos. Mas um camarada com porte do Tiago come bem. E por comer bem, ela falou assim, olha, o que eu tenho aqui, ó, de repente não dá nem para tu. Porque tu vai querer repetir, não tem. Mas eu vou fazer. Ela falou assim, ó, vai lá, faz. Mas não faz para você não, mulher, ele não fica com pena. Ele não fica com pena. Sabia que você fica com pena de exortar alguém por intermédio de uma ordem de Deus? Sabia que você fica pensando 2 ou 3 vezes de falar com a pessoa que a pessoa está errada, ou que a pessoa tem que fazer porque Deus está mandando? Sabia que você tem pena? Eu vejo o profeta Elias que ele não tem pena não. Uma mulher que não tinha muita coisa e fala assim, olha mulher, vai fazer logo, eu estou com fome. Faz lá para mim. Ele não fica com pena, ao ponto de falar assim, olha mulher, tá bom, eu vou bater em outra porta, eu vou bater em outra casa, você faz para você e para o seu filho. Não, ele fala assim, não.
Deus mandou vir aqui, é você que vai fazer a minha refeição, é você que vai fazer o prato para me comer, e eu vou comer, vou me saborear, vou encher minha barriguinha e eu vou abençoar a tua vida. É assim. Você vai chegar em situações que as pessoas não têm muito, mas o pouco que ela tem é o suficiente para te deixar novamente forte. As pessoas não têm muita instrução, não têm muita provisão, mas o pouco que tem é o necessário, é o suficiente para te deixar novamente em condições para profetizar na vida de alguém, na vida de uma outra casa, de outra família. Eu não sei se você está entendendo, meu irmão, de repente você está se limitando, falando assim, eu tenho um pouco, ninguém vai bater aqui, eu tenho um pouco de instrução, eu tenho um pouco de ensinamento, ninguém vai me escolher, ninguém vai olhar para mim. Deus não vê dessa forma. Deus sempre vai mandar alguém, e as pessoas que mais abençoam a obra de Deus não são as pessoas afortunadas, são as pessoas com um pouco de recurso, que colocam à disposição da obra. As pessoas mais generosas são as pessoas que têm pouco. O que você está dizendo, pastor? Ei, você não pode se limitar ao ponto. Olha, eu sou assalariado, eu sou empregador, eu ganho um salário mínimo, mas o pouco que você ganha é o suficiente para que Deus continue fazendo que a farinha e o azeite não pare de cair na sua mesa. A tua fidelidade com Deus é tamanha. Quando você vê um homem de Deus, alguém que obedece a Deus, falar contigo, se incentivar, não pare, não pare. Aquilo que você tenha de Deus, oferte, dê, liberadamente, porque aquele que dá com alegria, diz a palavra de Deus, que Deus é grato. O salmista disse, o que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me agracia. Olha, gratidão a Deus não tem preço que pague. Quando nós somos gratos a Deus, meu irmão, Deus é o primeiro a enviar recursos, provisões para a minha vida. Então o que Elias estava fazendo? Ele estava aguçando a potencialidade daquela mulher. Mulher, você é viúva, mas tu tem um potencial danado, mulher. Você é viúva, mas tu consegue distribuir aquilo que você tem. Mulher, tu é viúva, mas tu consegue olhar para o outro, para o lado, para o necessitado. Mulher, você não tem muita coisa não, mas o pouquinho que você consegue dividir com o outro. Tem gente que tem muito e não consegue dividir, mas tem gente que tem pouco e consegue partilhar com muita gente. Como assim, pastor? Aquele menino não tinha muito, ele tinha 5 pães e 2 peixinhos e partilhou com muita gente. De repente você não tem muito, mas aquilo que você tem, você consegue também partilhar com muita gente. Pastor, mas se eu tirar do meu, vai fazer falta. Não, não pensa assim não, meu irmão. Pensa assim, eu vou tirar do meu porque eu sei que tem alguém que está precisando assim como eu estou precisando, e Deus vai saciar ele e vai me saciar também. E eu trago um exemplo meu. Eu lembro que eu estava em São Paulo, e eu estava com 20 reais, isso há 8 anos atrás. 20 reais era dinheiro, né? Tinha uma notinha só para ela, então era 20 reais eu tinha. E eu coloquei dentro assim, do meu paletó. E eu falei com a minha esposa, só, estou com 20 reais para a gente poder ir para casa, a gente pegar o ônibus, o metrô e vamos embora para casa. Aí a minha filha pequena, ela é muito grata a Deus, porque ela toda vida, ela fala assim, papai, me dá uma moeda, me dá uma nota que eu vou levar no altar de Deus, eu vou ofertar o meu Senhor. Ela falava pouquinho, mas ela tinha essa predisposição de pegar uma nota e ver um momento de ofertório, e ela falar assim, ó. E eu tinha que dar uma nota para ela e ir. E naquela noite só tinha uns 20, eu fiquei quietinho. Eu falei, opa, filha, hoje não tem. Ela muito ligeira, fiou a mãozinha dela dentro do paletó, tirou os vintão que eu tinha e jogou lá no gasofilaço e voltou pulando. E eu olhei para minha esposa, eu falei assim, nós estamos no sal, nós estamos enrolados. E a minha filha, cheia de alegria dos céus, pegou o nosso vintão para ir embora para casa e colocou no altar de Deus. Eu falei, minha esposa, é os 20 para ir embora? Eu falei assim, só tinha ele. É os 20 para ir embora, a gente só tinha ele. E agora? E disse, agora nós vamos orar a Deus, né? E eu tenho canela, você tem, vamos embora. E nós ficamos, depois que acabou o culto, impetramos a bênção, tudo direitinho, nós ficamos na porta. E nós temos o hábito de cumprimentar os irmãos na hora de sair. A gente cumprimentava um, cumprimentava o outro, e viu um irmão abençoado, chegou para mim assim, pastor, eu vou botar no seu bolso do paletó, e colocou no meu bolso. E eu perguntei, mas isso é para quem? É para a igreja ou é para mim? Não, pastor, isso é para o senhor, toma aqui no bolso do seu paletó, e colocou no meu bolso. E eu falei assim, Deus, eu não sei quanto que tem não, mas eu estou feliz pra caramba, porque já sei que eu não vou a pé, eu vou de ônibus. Aí na hora que acabou aquilo tudo, eu botei a mão no bolso e falei, Deus, tá muito bom, porque tem o dinheiro do ônibus, tem o dinheiro da pizza, tem o dinheiro do lanche, dá pra gente até lanchar e ir embora pra casa. Mas essa questão do pouco que a gente coloca, a gente vai entender que Deus, Ele tem um olhar que enxerga tudo. E a gente é muito limitado. A gente é limitado por causa da nossa natureza.
de fazer as coisas de acordo com a nossa perna, com as nossas disposições. Então a gente deixa de sonhar voos mais altos, porque fala assim, olha, eu só até aqui, eu não vou poder voar lá em cima porque eu não sou ave. Eu sou um passarinho que voa mais baixo. E Deus falando assim, ó, você nem tentou voar, chegar lá em cima. Só porque você não é a águia, você está se privando de voar. Só porque você não é um gavião, um falcão, você está se privando de voar, você nem tentou. Voe! Voe! Comece a se lançar e colocar diante de Deus. Comece a apresentar para Deus. Não se limita diante de Deus. O profeta chegou para aquela mulher que estava com o pensamento completamente limitado, falando assim, olha, eu não tenho muito não, se eu te der vai acabar. E o profeta estava aguçando ela, dizendo assim, mulher, a farinha da tua panela não vai acabar. Imagina, aquela mulher começar a fazer conta. 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu não tenho dinheiro de 3 anos de farinha, eu não tenho dinheiro de 3 anos de azeite. E o profeta fala assim, tu vai me dar, mas durante tempo determinado, olha, não vai chover não, mas a farinha e o azeite não vai acabar. Está falando com ela assim, olha, você vai ser promovido no seu trabalho. Está falando com ela assim, olha, tu pode pedir um aumento que teu patrão vai te dar. Está falando com ela assim, olha, pode ir lá, entregar o currículo que vão te chamar, pode ir lá. Pode ir lá bater no peito e falar assim, eu estou indo no nome do meu Senhor, pode ir lá. Porque quando ele fala que a farinha e o azeite não vai acabar, está dizendo, olha, não vai faltar o pão, Jesus, não vai faltar o azeite, que é o Espírito Santo, e você vai ser melhor do que ontem. Não vai faltar o alimento sólido na tua vida, que é o pão, Jesus, a farinha, mas também não vai faltar o azeite, que é o óleo da unção de Deus sobre a tua vida, para que você não saia da presença do Senhor e a tua casa venha a ser completamente revestida de Deus. É o profeta que foi lá profetizar na vida dela. É o profeta que poderia escolher várias casas, mas ele ouviu a voz de Deus e parou na casa dela. É o profeta que ouviu um não que não tinha, mas não desistiu, não deu ouvido para a voz do homem e continuou convicto, permanecendo ouvindo a voz de Deus. É o profeta que entendeu, como nós lemos no Salmo 33, que vai dizer que as decisões do Senhor permanecem para sempre. A decisão de Deus foi, vai lá Elias, profetiza na casa daquela mulher, muda a história dele, muda a história daquele menino, muda a história daquela criança e faz com que o milagre seja constante na vida deles, porque quando o milagre acontece uma vez, ele abre portas para estar sempre acontecendo. É isso que acontece. Mas nessa noite eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar pela tua história, porque é o momento de nós depositarmos para poder sacar depois. É o momento de você depositar a fé, depositar decisões. É o momento de você se posicionar e falar, Deus, eu quero viver o emuná dos céus. Eu quero que a minha igreja venha viver o emuná dos céus, eu quero. Eu olho para um lado, eu olho para o outro e começo a olhar, Deus, o que está faltando na minha igreja, que o Senhor pode dar para nós. Se o meu Deus é o dono da provisão, meu irmão, não tem nada que impeça Deus agir neste lugar. Não tem. Eu olho para um lado, olho para o outro e falo, Deus, os ar-condicionados o Senhor pode dar. Claro que pode. Mas eu tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Meu irmão, eu tenho um pouquinho. O que Deus está mirando é muito além daquilo que eu posso imaginar. Se Deus está falando para me voar, meu irmão, eu não quero saber se eu sou águia, se eu sou passarinho. Eu quero saber que eu vou voar, porque Deus está mandando eu voar. É um momento de decisões. É um momento de posicionamentos. É um momento de se levantar do seu lugar e falar, Deus, eu não quero. Eu sei que a tua palavra é verdadeira, eu sei que é, eu sei. Eu sei que a tua palavra é verdadeira. Mas é o momento de nós se posicionarmos, a decisão é dele. E ele já tomou a decisão de nos abençoar. Ele já tomou a decisão de nos abençoar. Mas o que Deus planeja dura para sempre. Sabe o que Deus planeja? A tua casa de pé. A tua família de pé. A cura da tua enfermidade. A cura das tuas emoções.
Sabe o que Deus planeja? Que você venha caminhar na presença dEle e não ter o prazer de voltar e olhar para trás. Sabe o que Deus planeja? De olhar para você e falar assim, olha, outras pessoas vão te procurar. Eu vou pedir para outras pessoas procurarem você. Hoje é você que está indo no Riacho de Querite, mas é outras pessoas que vão te procurar amanhã, porque você vai falar o que aconteceu no teu Riacho de Querite. Aí você vai ter propriedade para falar assim, olha, no meu Riacho de Querite Deus proveu. No meu Riacho de Querite Deus mandou um corvo. Na minha história de vida Deus mudou. Eu roubava, não roubo mais. Eu fazia uso de bebidas e tóxicos, agora eu não faço mais. No teu Riacho de Querite Deus te provou, Deus te encharcou, Deus te proveu. Ao ponto de que outras pessoas vão te perguntar, aonde fica o Riacho de Querite? Você vai ter propriedade de falar assim, olha, eu sei onde fica, eu sei onde é, porque eu já fui, eu já pisei lá, eu já me molhei lá, eu já me banhei lá, eu já me saciei, eu tenho me saciado, e eu não paro de ir no Riacho de Querite. Aonde fica? Fica lá onde você está disposto a depositar, para depois sacar. Fica lá onde você está disposto a depositar para amanhã sacar. Não queira pronto, faça acontecer. Não queira pronto, espere acontecer. Se envolva. Se coloca de pé nessa noite em nome de Jesus. Você que está em casa, se levante, se posicione diante do Senhor também. Coloca a mão na direção do teu coração. E vai falando com Deus. No meio de tantas situações que estão acontecendo no mundo. Países onde pessoas estão botando fogo em igreja. Lá no Chile. Aqui no Brasil, onde as pessoas estão fazendo planos já para 2021, mas nem rompeu ainda 2020. Quem falou que Deus não pode fazer milagres ainda até dia 31 de dezembro de 2020? Quem falou? Quem falou que você não pode namorar, arrumar alguém interessante e começar a namorar ainda em 2020? Quem falou? Quem falou que você ainda não pode noivar em 2020? Quem falou? Quem falou que você ainda não pode casar em 2020? Quem falou? Quem falou? Ah, foi a pandemia. Ih, a pandemia dirige a tua vida? Ah, a pandemia dirige a tua vida? Quem dirige a tua vida é Jesus. Ouve a Jesus. Diminui o tempo de você ouvir notícias ruins e aumente o tempo de você ouvir a Jesus. Lê a palavra. Pula para a igreja. Porque é nesse lugar que eu me sinto muito bem. Feche os seus olhos e vai falando com Deus. Quero estar em ti. Ele é a provisão. Toda a minha vida.